Olá, pessoal! Aula de hoje nós vamos falar sobre o logaritmo. Tem muita gente que se assusta aí quando vê um log num problema, mas na verdade o que a gente precisa saber é o conceito do logaritmo para perceber que o log nada mais é do que um símbolo criado pela matemática para falar sobre uma determinada operação. Então é essa operação que nós precisamos ter clareza, analisar algumas propriedades, é claro, resolver algumas equações e algumas inequações logarítmicas. É tudo isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Bom, vamos começar analisando uma potência. 3 elevado a x igual a uma quantidade total, um resultado, que nós vamos chamar de y. Nesse momento nós temos aqui uma base, 3, e nós temos um expoente. Então essas informações nós temos. E calculamos o resultado total dessa potência, que a gente resolveu chamar de y. Por exemplo, 3 elevado a 2, 3 ao quadrado, dada a base, dado o expoente, o resultado é calculado, 9. Agora imagine que esse problema tem um pensamento, uma lógica inversa, invertida. Por exemplo, eu tenho 3, eu tenho uma potência aqui, e eu tenho o resultado total que é 27. E aí eu questiono, qual o valor desse expoente aqui para que o resultado total seja 27? É exatamente isso que a matemática chamou de log. É esse pensamento, essa ideia. Qual é o valor do expoente para que a base 3, quando formada, quando criada uma potência, resulte em 27. Então nós escrevemos para essa pergunta que está implícita aqui, nós escrevemos assim: logaritmo de 27 na base 3. Qual é esse valor aqui? Então essa pergunta é a mesma pergunta que estava aqui, de modo implícito. Então essa resposta aqui é 3. Por quê? Porque 3 elevado à terceira potência, 3 ao cubo, é igual a 27. Então, logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Pessoal, logaritmo é isso. É uma ideia, é uma operação que busca o valor do expoente para que uma potência na base 3 resulte em 27. Se nós colocarmos isso em um esquema, utilizando a letra y também, ou seja, generalizando esse processo, nós temos o seguinte: logaritmo de 27 na base 3 é igual a y. E eu preciso determinar qual é o valor, então, de y, qual é o resultado desse logaritmo. Então, uma maneira visual de assimilar essa ideia por trás de logaritmo é pensar assim: 3 elevado a y é igual a 27. E é basicamente isso que a gente carrega na prática. Essa ideia, né, desse conceito de logaritmo, através desse esquema aqui, desta ilustração. E aí, como exemplo, imagine aqui o logaritmo de 32 na base 2. Como é que eu entendo isso? O que é isso? O que esse logaritmo está pedindo para a gente, está informando? Log é um símbolo que foi criado para representar a seguinte operação. Bom, eu quero esse total, vou chamar de x, de y, de m, de a, de b, não interessa. Eu vou chamar de x. O que eu sei sobre esse número? Que 2 elevado a x é igual a 32. Então essa é a pergunta por trás do símbolo de log. Ou se você quiser a ideia intuitiva, você sabe que logaritmo então se preocupa no expoente, quer dizer, qual é o valor do expoente desta base aqui. Então 2 elevado a quanto vai resultar em 32. Perceba, tanto a ideia intuitiva da criação do log, quanto esse esquema visual nos levam para o mesmo problema. 2 elevado a x igual a 32. E aí você percebe que, na verdade, a gente não resolve o log. A gente resolve uma equação exponencial. É claro, né? Se você tiver uma calculadora, ela já está programada para receber o logaritmo de 32 na base 2. É só você usar as operações adequadas e aí a calculadora vai te informar esse resultado. Bom, a menos do uso da calculadora, nós vamos recair numa equação exponencial, onde a ideia inicial é
igualar as bases. Então, se for possível igualar as bases, a gente vai fazer isso. Do lado esquerdo nós temos 2 elevado a x, e do lado direito nós temos o 32, que é 2 elevado à quinta potência. Portanto, sim, conseguimos igualar as bases, e aí o resultado dessa equação exponencial, na verdade, é resolver um outro problema ainda mais simples, que é comparar, analisar e comparar os expoentes. Então, a base é igual, isso significa que os expoentes são iguais também, quer dizer, o x do lado esquerdo é igual ao expoente 5 do lado direito. E aí, como essa equação ela já está no formato de resposta, x igual a alguma quantidade, terminamos. Terminamos de resolver o logaritmo. Quer dizer, agora vamos reconstruir de trás para frente. Nós obtivemos com isso o valor do x. Mas onde que o valor do x ele se encaixa no problema? Ele se encaixa nessa exponencial aqui, quer dizer, 2 elevado a 5 é igual a 32, ok, sabemos disso. E lá no log também ele se encaixa aqui. Quer dizer, o x foi dado um nome para o valor total do logaritmo, que é a nossa pergunta. Então, logaritmo de 32 na base 2 é igual a 5, que é o valor do x que nós encontramos. Bom, esse é o primeiro exemplo. Ainda é muito inicial esse caminho, mas a gente já entendeu que log é uma operação e ela fornece a seguinte ideia, né? 2 elevado a 5 é igual a 32. Pessoal, assim como raiz quadrada, raiz cúbica e outra raiz, por exemplo, raiz quadrada de 2. Se você analisar essa raiz quadrada, ela não tem um valor exato. Ela é um número irracional. Mesmo a sua calculadora vai fornecer um resultado aí aproximado. O logaritmo também tem essa característica, pessoal. Nem sempre o log vai dar um valor exato. Quer dizer, logaritmo de 30 na base 2 também nos vai fornecer um valor aproximado. E aí, manualmente, a gente nem consegue calcular isso. Quer dizer, mesmo usando o conceito, não tem como resolver isso na mão. E é por isso que a calculadora entra aqui. Então, se tem um logaritmo de 30 na base 2 para a gente calcular, a gente não precisa se assustar, se apavorar. É a mesma coisa que a raiz quadrada de 2, em essência. Nós não sabemos calcular no braço e temos que recorrer à calculadora para saber um valor aproximado disso aí. Então, procedendo com a resolução desse logaritmo, logaritmo de 30 na base 2, a gente vai chamar de x, e aí nós temos que 2 elevado a x tem que ser igual a 30. Então, o problema envolvendo log se transfere para um problema envolvendo exponencial, e aí nós vamos perceber que não é possível igualar bases. O 30 aqui é igual, fatorando, a 2 vezes 15, ou 2 vezes 3, vezes 5. Então, não há como igualar bases nesse caso. E a gente viu lá das equações exponenciais que quando não for possível igualar as bases, o que a gente faz é aplicar o logaritmo em ambos os lados da igualdade. Quer dizer, esse log de 30 na base 2 se transfere para um problema exponencial que volta a um problema de logaritmo. Por isso que logaritmo de 30 na base 2 não é um número que a gente consiga calcular manualmente, na mão. E aí reforço, é assim como a raiz quadrada de qualquer número primo, por exemplo, raiz quadrada de 5. Não há o que fazer com essa raiz quadrada. Mesmo a raiz quadrada de 20 pode até ser um pouco simplificada, raiz quadrada de 4 vezes 5, que é 2 raiz de 5, porém não pode ser calculado o seu valor exato, a menos que a gente utilize uma calculadora e aproxime esse valor aí. Então, o logaritmo de 30 na base 2 tem uma característica muito parecida com raízes como essa aqui. É um número, não dá para calcular o valor total na mão, no braço, somente a calculadora vai fornecer um resultado aproximado. Então, pessoal, reforço também que não há o que temer quanto a logaritmos. Em se tratando de logaritmo, pessoal, nós temos duas observações. A primeira delas é que o logaritmo na base 10, de qualquer quantidade aqui, ele não precisa ser apresentado. Ou seja, quando a gente fala de log somente, log de x, nós estamos falando do logaritmo na base 10. Outro exemplo, logaritmo de 100. Quanto é que dá o logaritmo de 100? Esse valor, esse resultado é 2, porque lembra que logaritmo está interessado no valor do expoente desta base aqui,
para que o resultado dê 100. Quer dizer, se eu tenho 10 aqui na base, 10 elevado a qual potência, a qual expoente, resulta em 100. Olha, 10 ao quadrado resulta em 100. Então, o valor desse log é 2. Outro exemplo ainda. Qual é o valor de log de 300? O logaritmo de 300 não é um número conhecido no cálculo manual, somente com calculadora. Por quê? Porque estamos interessados no valor do expoente da base 10. 10 elevado a x tem que ser igual a 300. E 300 não é um número na base 10. Eu não tenho como igualar bases nessa situação aqui. Então, somente usando calculadora para determinar o valor de x nesse caso. Segunda observação é que temos outro logaritmo que também não aparece o valor explícito da base, que é o ln, pessoal. ln de alguma quantidade, vou colocar aqui m. O logaritmo natural, ele tem base e, então é a mesma coisa que log na base e de qualquer quantidade aqui. Lembrando que esse e é o número natural ou neperiano, que vale 2,7182881 e por aí vai. É um número igual ao número π, onde foi criado um símbolo para representar determinado valor. Esse é o número e. Então, ln, pessoal, é o logaritmo na base e. Como exemplo, aqui nós temos ln de 52. Qual é o valor do ln de 52? Não é também um cálculo manual, não é possível, apenas com a calculadora, mas a gente sabe que isso aqui significa a mesma coisa que logaritmo na base e de 52. Ou ainda, se você quiser anunciar o valor do e, aqui é o logaritmo na base 2,7182, etc., do número 52. É claro que na matemática é muito difícil a gente apresentar o logaritmo natural como um número aqui, 2,7182818, etc. Por quê? Porque nesse momento nós vamos ter que truncar esse número, vamos ter que apresentar ele de uma forma finita, e esse número é um número irracional, quer dizer, ele não tem uma representação exata, uma representação numérica exata. Apenas a letra E que representa o valor exato do E, que é esse número todo aí, assim como o π. Quando a gente está trabalhando na matemática, é muito mais comum você trabalhar com ln, nesse símbolo mesmo, do que qualquer outra versão. Então acostume-se, ln é o logaritmo natural, é o logaritmo na base e. Vamos começar a analisar algumas propriedades. E a primeira delas é o logaritmo de 5 na base 5. Qual é o valor desse logaritmo, pessoal? O valor é 1. E eu digo mais, esse resultado é um tanto óbvio. Sabe por quê? Porque logaritmo de 5 na base 5, ele nos exige o valor do expoente dessa base aqui, quer dizer, 5 elevado a quanto para dar o resultado 5? Vai ser igual a 5. 5 elevado a quanto vai ser igual a 5? 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, o resultado desse log é 1 por esse motivo. Então, uma propriedade bem imediata do próprio conceito de logaritmo, onde a gente escreve de modo genérico que o logaritmo de um número b na base b é igual a 1. Então, não importa o valor da base, desde que o logaritmando, que é o nome desse elemento, seja igual à base, o resultado vai ser 1. E aí aproveito essa primeira propriedade para falar um pouco mais sobre a base e sobre o logaritmando. Basicamente, nós temos logaritmo de um número qualquer aqui dentro e uma base qualquer aqui. Só que essa base, esse logaritmando aí, que está na posição desse x, eles não podem ser números quaisquer. Na verdade, esse valor que está dentro do log, o logaritmando, ele deve ser um número positivo, maior do que 0. A base, ela também tem essa propriedade. A base tem que ser um número positivo. Mas ainda temos um adicional. A base também não é o número 1. Quer dizer, tem que ser positivo e diferente de 1. Se nós desenharmos aí um intervalinho representando essas possibilidades, nós temos aí a base, o número
maior do que 0 e diferente do número 1. Então, bolinha aberta aqui. E aí nós identificamos duas situações. A base aqui entre um número entre 0 e 1 e a base um número maior do que 1. E essas duas situações são as duas situações possíveis para o logaritmo. Nós vamos ver mais adiante que quando a base estiver nessa posição aqui, o número entre 0 e 1, nós vamos ter um determinado comportamento para esse número aqui, para esse logaritmo. E quando a base for um número maior do que 1, nós vamos ter um outro tipo de comportamento para esse valor aqui, para o log. Sendo assim, pessoal, sempre que aparecer um log na sua frente num problema, tem que tomar cuidado com a base e com o logaritmando. O logaritmando, se ele for numérico, 5, ele já vai estar ok. O problema não é quando ele é numérico, mas sim quando aparece algum tipo de variável aqui dentro. X² menos 3, por exemplo, dentro do log. Aí nós vamos ter que cuidar, nós vamos ter que lembrar que esse x² menos 3, que faz papel do logaritmando, esse número aqui, ele é obrigatoriamente maior do que 0. Então essa vai ser uma restrição para esse número aqui. Da mesma forma, se a base for um número, tá tudo ok, a base já foi esclarecida. O problema é quando existe alguma variável no lugar da base. Por exemplo, x mais 2 aqui no lugar da base. Nós vamos ter que tomar cuidado, porque sabemos que a base, nesse caso representada por x mais 2, é obrigatoriamente maior do que 0 e x mais 2 é diferente do número 1. Então nós vamos ter que ter dois cuidados quando houver uma incógnita, uma variável no lugar da base. Voltando às nossas propriedades, nós temos a segunda, que diz o seguinte: o logaritmo numa base qualquer, vou colocar um exemplo aqui, a base é 0,8 do número 1, quer dizer, logaritmo do número 1 na base 0,8 é igual a 0. Essa propriedade também é uma propriedade imediata, consequente da definição de log, e ela também é um tanto óbvia, pessoal. Sempre que você tiver no logaritmando o número 1, analisa o que o log está perguntando, está pedindo. Ele está me dizendo o seguinte, ó, qual é o valor do expoente dessa base, quer dizer, 0,8 elevado a quanto é que vai dar igual a 1. A gente já viu lá das potências, das exponenciais, que todo número elevado a 0, desde que não seja o próprio zero, então todo número diferente de 0 elevado a 0 resulta 1. E é dessa propriedade que nós temos esse logaritmo aqui como uma consequência imediata. Então, o logaritmo de 1 numa base qualquer vai ser 0. E aí nós temos alguns outros exemplos. Logaritmo na base 5 do número 1 vai dar igual a 0. Logaritmo na base x² menos 9, essa é a base do número 1, vai dar igual a 0. Por mais que eu tenha uma base aí toda estranha, né, a princípio, x² menos 9, como o logaritmando é 1, nós estamos interessados no valor do expoente desta base aqui, então, x² menos 9 elevado a quanto é que vai resultar em 1. Ora, x² menos 9 a gente estudou lá nas expressões algébricas. x² menos 9 representa um número. Um número elevado a quanto vai dar igual a 1? Todo número elevado a 0 vai dar 1. Então, portanto, o resultado desse log aqui é, de fato, 0. Assim como qualquer outro. E a gente generaliza essa propriedade escrevendo que o logaritmo numa base B qualquer do número 1 é igual a 0. E aí nós temos diversas outras propriedades, como, por exemplo, 3 elevado ao logaritmo na base 3 de um número qualquer. Aqui vou colocar o 5. Quanto é que dá isso? Dá 5. É como se fosse aqui uma simplificação da potência com o logaritmo, restando apenas o 5. Isso é uma maneira apenas visual de entender essa propriedade. A gente generaliza ela da seguinte forma. Temos uma base aqui da potência, b, elevado ao logaritmo numa base que também é b, ou seja, a base da potência
b elevado a alguma coisa, é igual à base do logaritmo. Aí não importa o que vem nesse logaritmando, o resultado vai ser essa mesma quantidade aqui. Por exemplo, 0,2 elevado ao logaritmo na base 0,2 do número 7. Quanto é que dá isso? Dá 7. É uma ideia em que as operações se neutralizam, já que eu tenho uma potência e o expoente é o logaritmo. E o logaritmo é uma ideia inversa, é uma operação inversa da potência. Então, uma operação neutraliza a outra, restando apenas o próprio logaritmando. Outra propriedade ainda, o logaritmo, numa base qualquer, de um número 5 ao quadrado, por exemplo. E aí você percebe que a diferença dessa propriedade para as anteriores é que agora começam a surgir potências dentro do logaritmo. Então, o que acontece quando você tem esse tipo de situação? Se você tem uma potência dentro do logaritmo, você tem um expoente. E a propriedade diz que esse expoente ele acaba se transformando num fator. Como a gente diz muitas vezes, né, esse expoente sai do logaritmo, vai lá para frente multiplicando o logaritmo. Fica 2 que multiplica o logaritmo na base b do número 5. Então é como se o 2 desaparecesse daqui e passasse, pulasse lá para frente. Então é isso que diz a propriedade que nós estamos analisando agora. A próxima propriedade também é bem interessante. Ela diz o seguinte, que se a potência estiver na base, ou seja, aqui na base nós temos 5 elevado a 2 de um número qualquer aqui. Vou colocar o m aqui. Então, quanto é que dá esse resultado? Quer dizer, não é um cálculo numérico exato, é apenas uma simplificação do logaritmo. Lembra da raiz quadrada de 20? É a mesma coisa, a gente simplifica um pouco, mas não calcula até o final, o seu valor final. Então, nesse caso, esse expoente aqui também passa lá para frente do logaritmo, mas ele passa invertido. Se aqui é 2, lá na frente ele vai 1 sobre 2. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o logaritmo na base 5 do número m. Perceba que quase tudo fica igual, quase tudo é copiado para frente. Apenas o número 2, que está no lugar do expoente, é que não é copiado, é que é feita uma operação com ele. Ele vai lá para frente multiplicando o logaritmo. Nessas duas propriedades acontece isso. Por exemplo, logaritmo na base 3 ao quadrado do número 25. Então esse logaritmo aqui, nós temos esse expoente aqui, que ele passa lá para frente invertido, 1 sobre 2, vezes o logaritmo de 25, que é 5 ao quadrado. Esse quadrado aqui, esse expoente, ele também passa lá para frente multiplicando. Então vai ficar 2 que multiplica 1 sobre 2, que multiplica o logaritmo na base 3 do número 5. Esse 2 com o meio acabam se neutralizando, então todo esse resultado é o logaritmo de 5 na base 3. Quer dizer, o logaritmo inicial é o mesmo que o logaritmo do número 5 na base 3. Olha só que legal que a gente acabou de escrever. A gente acabou de escrever que o logaritmo de 25 na base 9 é a mesma coisa que o logaritmo de 5 na base 3, apenas analisando uma propriedade. E de qualquer forma, o logaritmo em si não foi calculado, ele foi apenas simplificado. Se nós quisermos o valor exato desse logaritmo, isso não vai ser possível, porque o valor exato viria com o conceito de logaritmo, afirmando aí que 3 elevado a x tem que ser igual a 5. 3 elevado a x igual a 5 não é uma equação que dê para resolver no braço, manualmente. Somente utilizando a calculadora, nós vamos aproximar o resultado de logaritmo de 5 na base 3, que é aproximadamente 1,46. Somente utilizando calculadora para chegar a esse valor aí. Próxima propriedade é bastante utilizada também quando a gente trabalha com o logaritmo. O logaritmo numa base b qualquer, de um m vezes um n, quer dizer, m vezes n representa um produto entre duas quantidades. E aí eu tenho um produto entre duas quantidades dentro de um logaritmo. O que isso aqui se transforma? Se transforma em dois logaritmos.
o logaritmo do m mais o logaritmo do n. Observe que a base ela permanece, a base não se altera, apenas um logaritmo é transformado em 2. Então eu tenho um logaritmo transformado em 2. Se eu tivesse uma divisão aqui, eu teria um menos aqui, quer dizer, logaritmo em uma base b de m dividido por n é igual ao logaritmo de m, a base mantém, menos o logaritmo de n, e a base aí se mantém também. Então, como exemplo, vamos resgatar o logaritmo de 300, lembra dele? Então, a gente percebeu que não dava para calcular o logaritmo de 300. Lembra também que a base aqui é 10, não aparece, ela é 10. Mas o que a gente pode fazer? Será que uma resposta ficaria dessa maneira? Então, a mesma coisa, repito, aqui, raiz quadrada de 20. Nós geralmente não deixamos a resposta dessa maneira. A gente escreve 20 como 5 vezes 4 ou 4 vezes 5, e aí nós temos 2 raiz de 5. Então, é uma resposta mais adequada, é uma resposta simplificada. O logaritmo de 300 tem a mesma situação. É a mesma coisa que o logaritmo de 3 vezes 100. E aí, como eu tenho um produto dentro do logaritmo, isso se divide em 2. Logaritmo de 3 mais o logaritmo de 100. E aí, nesse caso, nós conseguimos calcular o logaritmo de 100, que vale 2, e aí o resultado final, em uma forma mais simples, fica logaritmo de 3 mais 2, ou 2 mais log de 3. É muito mais comum apresentar a resposta desse jeito, para não confundir aqui. Por isso que é bom colocar parênteses, para reforçar que dentro do logaritmo, apenas o número 3 é que está ali, e não o número 3 mais o 2. Tem gente que confunde, não há o que se confundir, mas é sempre bom reforçar essas características aí. E aí, por fim, logaritmo de 300, se nós quisermos o valor exato dele, quer dizer, aproximado, né, seria 2 mais log de 3 na calculadora, que é 0,48 aí se nós pegarmos com duas casas decimais. E aí 2,48 será o resultado do logaritmo de 300. Claro, né? Você deve estar se pensando, se é para usar a calculadora, faz logo o logaritmo de 300 na calculadora. E não todo o uso dessas propriedades aí para chegar no logaritmo de 3 e aí sim usar a calculadora para logaritmo de 3. É verdade, né? Se a gente tem calculadora, é melhor já calcular no início. Mas eu lembro aqui que o meu objetivo é mais didático, é compreender as propriedades de logaritmo. E aí, para encerrar nesse momento com algumas propriedades, nós temos a propriedade conhecida como propriedade da mudança de base. Então eu tenho o logaritmo numa base b, de uma quantidade qualquer, aqui que eu vou colocar a agora. Esse logaritmo pode ser escrito de outra forma, com uma base diferente da base b. Fica assim, fica o logaritmo do número a, numa base que eu queira, por exemplo, base c, dividido pelo logaritmo de b nessa base c que eu acabei de inventar. Então essa propriedade é bem interessante, sabe por quê? Porque se você observar na sua calculadora, você provavelmente vai ter dois logaritmos nela. O logaritmo na base 10, que é o log, e o ln, que é o logaritmo natural. Então, por mais que você tenha uma calculadora, como você faria para calcular o logaritmo de 5 na base 3? Como você faz isso, mesmo estando com a calculadora? Essa conta vai ser fácil. Em virtude dessa propriedade de mudança de base aqui, nós sabemos que eu posso escrever o logaritmo de 5 na base 3 como sendo o logaritmo de 5 numa base que eu queira, por exemplo, 10, base 10, dividido pelo logaritmo de 3. Uma vez que eu escolhi 10 na parte superior, para o 5, é claro que a parte inferior também tem que ser 10, tanto para o numerador como para o denominador. Mas você também poderia ter escolhido a base e, ou seja, ln de 5 dividido pelo ln de 3. Essa é uma boa tarefa para vocês analisarem na calculadora. Coloca aí logaritmo de 5 na base 10 dividido pelo logaritmo de 3 na base 10, anota o resultado. Depois você faz isso com logaritmo natural ln de 5 dividido pelo ln de 3.
anota o resultado e observa o que acontecer com esses resultados. São iguais. Então nós estamos, em ambos os casos, calculando o valor de logaritmo de 5 na base 3, usando a calculadora, onde ela tem base 10 ou base E. E aí, para finalizar, eu gostaria de apresentar essa propriedade aqui de outra maneira, que é passar essa quantidade multiplicando, né? Então vai ficar assim, o logaritmo de A na base C aqui do lado direito, ele é a mesma coisa que o logaritmo de B na base C, que multiplica o logaritmo de A na base B. E aí você observa a seguinte essa seguinte ideia visual. O logaritmo, quando tem um B aqui, ó, o logaritmando é igual à base desse aqui, o resultado é o logaritmo de A na base C. Então essa é uma maneira que eu acredito ser bastante visual para assimilar essa propriedade. E em muitos casos você tem problemas aí que envolvem a multiplicação de logaritmos, como é o caso dessa propriedade aqui. Por exemplo, o logaritmo na base 5 do número 8, vezes o logaritmo na base 2 do número 6. Como é que fica essa conta? É um produto de logaritmos. E nós percebemos que o 8 é o 2 ao cubo, portanto nós temos um expoente que pode ser lançado fora do log, então fica 3 vezes log na base 5 do número 2, vezes o log na base 2 do número 6. E olha só a propriedade como ela está visual aqui. Esse número aqui repetiu com esse aqui, quer dizer que o resultado desses dois logaritmos aqui se fundem e fica o 3 lá da frente vezes o logaritmo na base 5 do número 6. Assim. E esse é o resultado final. Então, o logaritmo não foi calculado integralmente, mas ele foi simplificado. Logaritmo de 8 na base 5 vezes o logaritmo de 6 na base 2 é a mesma coisa que 3 vezes o logaritmo de 6 na base 5. E é claro que a gente pode confirmar isso na calculadora, fazendo a conta desses dois logaritmos multiplicados aqui na esquerda, fazendo a conta desse logaritmo triplicado aqui na direita e comparando os resultados. O logaritmo de 8 na base 5, ele é aproximadamente 1,292. O logaritmo de 6 na base 2 é aproximadamente 2,585. Esse produto totaliza aproximadamente 3,34. No lado direito nós temos 3 vezes o logaritmo de 6 na base 5, aproximadamente 1,113. E aí, triplicando esse valor, nós chegamos aí a aproximadamente 3,34 também. É claro que aqui tem alguns erros de arredondamento, que é exatamente o que acontece quando a gente começa a usar a calculadora. Vamos começar resolvendo alguns exemplos aí, então, sobre logaritmo, sintetizando todas as ideias e propriedades estudadas até agora. Então, para começar, nós temos o logaritmo numa base 5, do número 5a dividido por b quadrado vezes c. O que a gente consegue fazer nesse caso aqui? Então, nós observamos, antes de mais nada, uma divisão, e a divisão dentro do logaritmo, ela é quebrada aí em dois logs, né? Então, log de 5a na base 5 menos o log de b ao quadrado c, também na base 5. E aí nós temos agora um log com produto, que é transformado em soma de logaritmos. Então eu tenho log na base 5 do número 5, mais log na base 5 do número a, menos todo esse logaritmo aqui, que é igual ao logaritmo na base 5 de b ao quadrado. Cuidado com esse menos, porque ele negativa também. Agora esse mais logaritmo de c na base 5. Então, nós temos aqui como igualdade log de 5 na base 5 dá 1. O log de a na base 5 não pode ser resolvido, nós não temos informação para resolver esse log. Então, ele fica assim. Isso que é legal, né? Não temos o que fazer, vamos deixar assim. Menos. Agora temos um expoente. O expoente a gente sabe que vira um produto lá na frente. Então, fica menos 2 logaritmo de b na base 5,
também fica assim pelo mesmo motivo do logaritmo do A. E esse menos com mais, então vai dar menos logaritmo de C na base 5. Se nós analisarmos agora, nós não temos mais operações nem propriedades para executar aqui nesse exemplo. Então aquele logaritmo original, logaritmo de 5a sobre b quadrado vezes c, ele é a mesma coisa que 3 logs aqui mais o número 1, que é esse resultado aí. Olha só esse segundo exemplo. Ele nos diz que o logaritmo do número 2 é igual a m e o logaritmo de 3 é igual a n. Veja, são logaritmos na base 10. E a pergunta é, qual é o valor do logaritmo de 6? Então, quer dizer, se ele diz que o log de 2 é igual a m e o log de 3 é igual a n, é porque esses valores são conhecidos. É isso que o exercício quer propor para a gente. Ele diz o seguinte, olha, o logaritmo de 2 é conhecido, o logaritmo de 3 é conhecido. E se nós sabemos esses dois logaritmos, como é que eu determino o valor do logaritmo de 6? Então, o logaritmo de 6, você vai ter que encaixar com essas informações. Mas isso é fácil, porque o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E aí você sabe de propriedade de log que esse produto aqui, dentro do log, acaba transformando em uma soma de dois logaritmos. Então, o logaritmo de 6 é a mesma coisa que o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Quer dizer, é o valor do m mais o valor do n. Uma segunda pergunta com estas mesmas informações é qual o valor do logaritmo da raiz quadrada de 2? Então, raiz quadrada de 2 é igual a 2 elevado a meio. Então, a gente já pode reescrever dessa maneira, que a gente identifica um expoente, uma potência dentro do log, esse expoente acaba virando um fator. Isto é, 1 sobre 2 vezes logaritmo de 2. E aí nós percebemos que o logaritmo da raiz quadrada de 2 é igual a m dividido por 2, já que o logaritmo de 2 vale m vezes meio, então m sobre 2. Outras perguntas agora. Sabendo do logaritmo de 2 e sabendo do logaritmo de 3, qual é o valor do logaritmo de 12? O logaritmo de 5? O logaritmo de 0,5? Então, para o logaritmo de 12, a gente vai assimilar ele da seguinte forma. O 12 é 4 vezes 3. Depois disso, nós temos o logaritmo de 2 ao quadrado vezes 3. E aí vamos separar em dois logaritmos, 2 ao quadrado mais o logaritmo de 3. Por fim, usar a propriedade. Esse 2 vira um fator, então fica 2 vezes o log de 2 é m, mais o logaritmo de 3, que é n. Então, o logaritmo de 12 é a mesma coisa que 2m mais n. Quer dizer, o dobro do logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Para o logaritmo de 5, como é que a gente vai proceder? Ou seja, como é que esse 5 vai se encaixar com o 2 e com o 3? Bom, não é, na verdade, somente com o 2 e com o 3 que a gente precisa encaixar o 5. Tem mais um número aí que está escondido, que é a base. A gente sabe que logaritmo de b na base b vai dar 1. Quer dizer, se a base for igual ao logaritmando, o resultado é 1. Então essa é uma terceira possibilidade que nós temos, que sempre temos. Isso significa que a gente vai escrever o 5 como sendo o logaritmo do 10 dividido por 2. Pois assim, esse logaritmo vai ser igual ao log do 10 menos o log de 2. E aí, log de 10 a gente sabe, vale 1, já que é log de 10 na base 10, menos o logaritmo de 2, que é m. Então, o resultado de logaritmo de 5 é igual a 1 menos m. E aí, para finalizar, o logaritmo de 0,5, você já interpreta o 0,5 como 5 sobre 10 ou 1 sobre 2. Então, é o logaritmo de 1 dividido por 2, que é a mesma coisa que o logaritmo de 2 elevado a menos 1. Então, enxergando como potência, utiliza a propriedade menos 1, que multiplica log de 2, que é m. Ou seja, o logaritmo de 0,5 é menos m. Estes são os resultados para este exemplo aí, que nos ajudou a relembrar, a utilizar diversas propriedades de log. Então, se existe algum lugar onde logaritmo é difícil, é na memória que a gente tem que ter para essas propriedades. Fica a sugestão, anota essas propriedades numa tabelinha, constrói essa tabelinha de propriedades
e deixa ela sempre do lado quando você tiver que resolver problemas envolvendo log. E aí, para finalizar com os exemplos aí dessa primeira parte, logaritmo de 5 na base 3, vezes o logaritmo de 27 na base 4, e vezes o logaritmo de raiz de 2 na base 25. Como é que eu resolvo tudo isso? Bom, por se tratar de um produto de logaritmos, cuidado, isso transforma em mais e soma. Não, o produto tem que estar dentro do log para transformar na soma de logaritmos. Então não é a mesma coisa, não é um produto entre logaritmos, né? É um produto entre logaritmandos, que existe propriedade. Quando o produto é entre logaritmos, é aquela versão da propriedade de mudança de base que eu apresentei para vocês. Então, se tem chance de simplificar essa expressão toda, é utilizando a propriedade de mudança de base, que visualmente ela é assim, esses dois têm que ser iguais para o resultado ficar assim, logaritmo de 27 na base 3. Então, visualmente, essa é a propriedade. Quer dizer, é por esta visualização que nós vamos buscar aqui. Bom, antes de mais nada, o 4 é 2 ao quadrado, o 27 é 3 ao cubo, raiz de 2 é 2 elevado a meio, 25 é 5 ao quadrado. Quer dizer, vamos reescrever todo esse logaritmo aí, agora com potências. Por que é interessante isso? Porque potência dentro do log, você sabe que o expoente é mandado para fora. Então fica assim, toda essa escrita aí é a mesma que essa aqui, que esses logs agora. E aí nós vamos utilizar as propriedades então. Esse 3 aqui fica aqui na frente, esse 2 também vai lá para frente invertido, então eles desaparecem esses elementos daqui. Esse meio também vai lá para frente, então vai mais um meio aqui na frente. E aquele 2 do 5 ao quadrado também vai lá para frente invertido, né? Então fica 1 sobre 2 aqui. Quer dizer, aparecem 3 meios, fica 1 sobre 8, vezes 3, quer dizer, então 3 sobre 8, vezes todos esses logaritmos aí. Então fica assim, fica logaritmo na base 3 de 5, logaritmo de 2 na base 5 e logaritmo de 3 na base 2. Perceba que eu troquei a ordem entre esses dois logaritmos só para a propriedade ficar em evidência. Olha só, aquela maneira visual da propriedade, esses dois são iguais, então isso aqui tudo fica logaritmo na base 3 do número 2. Então eu vou copiar o último, vou copiar o 3 oitavos aqui na frente, quer dizer, esse logaritmo todo é igual ao original. E ainda assim, observamos a propriedade visual novamente. Então, esses dois são iguais, esses dois logaritmos ficam iguais aí a logaritmo na base 3 de 3, que é 1. Então, todo aquele logaritmo fica 3 sobre 8 vezes 1, que é 3 sobre 8. O que é 3 sobre 8? 3 sobre 8 é o resultado da expressão original, que é tudo isso aqui. Isso vale 3 sobre 8. Tá terminado então com o problema. Simplificou bastante. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje falando sobre o logaritmo, e aí nós percebemos que realmente o logaritmo não é um bicho de 7 cabeças. O logaritmo é uma operação inversa da exponenciação, da potência. Por um lado, nós temos a potência, onde é fornecida a base e o expoente, e nos exige o cálculo do resultado final dessa potência. Já o logaritmo ele nos fornece a base e o resultado final e precisa que a gente calcule o expoente para que isso aconteça, para que a potência realmente seja igual ao resultado final que o próprio logaritmo forneceu. Bom, vários exemplos foram praticados aqui, espero que vocês pratiquem agora as atividades que foram propostas. Vejo vocês na próxima aula, até lá!